O valor mesmo desse tipo de solução que a gente está vendendo não é somente o conteúdo, o valor é o acompanhamento, é a comunidade, é a possibilidade de troca, é a possibilidade de levar um caso clínico na prática e ter feedback ali de como resolver. Então, o que vai dar a continuidade do produto de 12 meses e eventualmente até a renovação desse cara no ano seguinte é o fato dele ter aprendido uma base metodológica rápido logo no começo, mas principalmente participar de um processo de continuidade onde tem sempre novidade, tem uma comunidade, tem casos clínicos ao vivo e tem feedback, tem oportunidade de mandar mensagem, ter solução. Então, o que vai fazer com que o programa seja algo nesse nível é isso. Tentei rodar o funil Saque Dinheiro e não tive inscritos. Faz sentido já partir para um webinário ou você seguiria outro caminho antes? Cara, o que que eu vejo, tá? O caminho natural que a gente vai é esse, tá? Então, o saque de Uhum, dinheiro ele teria um estágio ali pra gente, cara, fazer as primeiras vendas ali, validar, e na sequência a gente ia ligar a sessão estratégica e tocar o perpétuo, né? E na uhum, sequência o webinário. Então, a cadência ela é essa, o que a gente precisa organizar é a linha do tempo. O saque de dinheiro não ter funcionado, cara, faz parte. O que que eu acredito que é o caminho? É a gente seguir tentando mais sniper em leads específicos e da tua rede de relacionamento, de LinkedIn, ex-clientes e tal. Eu não sei se tem alguma coisa para a gente fazer reunião daqui e sair venda enquanto liga o tráfego. Então, cara, nesse caso, a gente rodar a sessão estratégica mesmo e acelerar, cara. Nesse sentido aí, o que que eu vejo, tá? Pensando, tu falou sobre o webinário. O que que seria a rota, tá, Marcos? Seria a gente ligar a sessão estratégica. uhum, Ligamos a sessão estratégica, a gente começa a validar e ter a matemática mágica e começar a uhum. rodar. Ela está previsívelzinha funcionando, a gente adiciona o webinário. Tá E aí bom, o webinário vira mais um jogo de matemática, eles se complementam, a gente tem esses dois funis. perfeito. O que que pode também acontecer? A gente ligar a sessão estratégica, ela não performar na parte de gerar lead ou lead qualificado, de não acertar a geração de lead ali, e a gente trocar por um webinário como Uhum, alternativa de gerar lead. Então a gente tem essas duas cartas na manga aqui. Eu olharia inicialmente para a sessão estratégica realmente, como eu te recomendei, e a gente sim, rodar esse funil, colocar ali em torno de R$ 100 por dia de investimento em tá tráfego, bom. tá? Uhum, E aí, cara, seria legal a gente fazer todo o processo ali exatamente como a gente ensina, copy do jeito que a gente uhum, ensina, cadência ali uhum, bonitinha, rodar em formulário nativo, cara, do Meta, tá? Sem uhum, LP mesmo, para a gente conseguir ligar rápido. tá. Então, criativos em vídeo e criativos estáticos ali, Uhum, sem reagir, formulário nativo e começar a rodar. Aí a gente vai começar a ter nossos primeiros números de lead uhum, qualificado, agendamento, e aí a gente perfeito. começa esse processo. Estamos no início, na formulação dos produtos. Como você desenharia esse começo para já criar valor e retenção desde os primeiros clientes? Vamos lá. Que é o ponto aqui em relação ao programa e ao fato de ser 6 ou 12 meses, tá? A real é que é o mesmo produto, só que são dois planos. E o cliente ele pode optar pelo plano de 6 ou de 12. E o ideal é que, ganhando musculatura, a gente foque em vender o de 12 e o de 6 seja um downsell para que a gente ganhe mais Entendi. resultado por venda, né? O que que vai fazer com que esse produto tenha muito valor? E eu sei que vocês, enfim, não tem muita, enfim, essa primeira mentoria que vocês vão entregar nesse formato e vocês vendem um modelo super acadêmico, pós-graduação e tal, onde É. é muito Uhum, pautado em conteúdo, onde a uhum, estrutura do produto é muito pautada em conteúdo. Mas o valor mesmo desse tipo de solução que a gente está vendendo não é somente o conteúdo, o valor é o acompanhamento, é a comunidade, é a possibilidade de ter tá. feedback, é a possibilidade de troca, é a possibilidade de levar um caso clínico na prática e ter feedback ali de como resolver. Então, eu Uhum, acredito que o que vai dar a continuidade do produto de 12 meses e eventualmente até a renovação desse cara no ano seguinte é o fato dele ter aprendido uma base metodológica rápido logo no começo, mas principalmente participar de um processo de continuidade onde tem sempre novidade, tem uma comunidade de médicos ativa nessa área, tem casos clínicos ao vivo, e tem feedback, tem oportunidade de mandar mensagem, ter solução. Então, o que vai trazer com que o que vai fazer com que o programa seja algo nesse nível é isso. Tanto a forma que vocês vão apresentar, na minha visão, o que vocês têm aqui é muito esqueleto, né? Do programa por trás. Mas a forma que vocês têm que apresentar, na minha sim. visão, é um plano de ação personalizado para esse médico se desenvolver dentro dessa área, uma metodologia base que ele vai passar os próximos meses aprendendo e consumindo, e um acompanhamento técnico para ele trazer feedback, caso clínico prático, para ter retorno. É uma comunidade de médicos que estão jogando o mesmo jogo, a experiência ali direto da Emília no caso dele. Então.
tem que estar dentro desses três escopos: um plano personalizado, educação e acompanhamento contínuo, prático. Então, acho Uhum. que essa é a estrutura que vai viabilizar o fato do programa ter 12 meses e também vai tangibilizar os primeiros 6 meses. O que que é ideal é que conforme vocês vão entregando esses encontros ao vivo, isso vai virando uma metodologia gravada já, estruturada. Ou, eventualmente, se vocês conseguirem já estruturar algumas dessas coisas para ter gravado, legal. Mas o ideal é que isso vá ficando gravado e que o novo cliente que entra depois disso estar pronto já fique com acesso a esse conteúdo, a esse material logo que ele entra. E o programa ele tem toda essa continuidade de aulas novas, eventualmente mensais com conteúdos novos. Então, enfim, 2 ou 3 encontros mensais, um focado 100% em caso clínico e feedback, um focado em aula nova, de conteúdo novo, e um outro focado em, sei lá, por exemplo, algum. Eu acho que vocês não vão entrar na parte de negócios e carreira, né, desses médicos. Eu acredito que, assim, a gente tem que entender quem que é o perfil de cliente ideal que está considerando Sim, isso aqui e a forma com que a gente vai envelopar. Então, eventualmente, se a gente considera, trabalhar com médicos que já trabalham nessa área, a gente já trabalha nessa área e tem dores clínicas e desafios técnicos, é mais tranquilo convencer ele somente falando que a gente vai ajudar ele tecnicamente. Se por algum motivo faz sentido a gente ter um outro perfil de cliente ideal que ainda não trabalha com essa área, e a gente tem que convencer ele de que é bom trabalhar com essa área, o argumento financeiro ele tem um certo peso, sabe? É, daqui a pouco eu não sei, tá? Mas embalar o aprendizado técnico como um retorno financeiro para o cliente, isso é possível. E aí tem como ser mais pragmático com isso ou menos. Tem como ser cobra X em planos e ganhe tanto, ou tem como seja reconhecido, vira autoridade nessa área, atrai mais pacientes, cobre mais caro, por aprender a técnica. Tem como ser mais soft, tem como ser mais avançado, mas acho que vale envelopar nesse sentido. A gente tem um cliente, o Dr. Gleison, ele é especialista em sono, né? E sono. Os aí. meninos falam muito dele. Ah, é? Legal. É, falam muito dele. E ele envelopou o negócio dele ali numa perspectiva que é técnica 100%. Ele vai muito na linha técnica, tem pouca coisa que ele vai entrando em negócio, mas o que o cliente dele aprende após dominar a técnica é um modelo que ele consegue vender vários exames para o cara ganhar dinheiro com os exames, ele consegue vender plano de Uhum. acompanhamento de 12 meses para tratar o sono e ganhar dinheiro com isso, ele consegue identificar a apneia do sono em 3 a cada 10 pacientes que ele já fala no dia a dia e que isso vira oportunidade de receita. Então ele envelopou nesse sentido, mas o que ele entrega de fato é a técnica, entende? Então eu acredito que nesse sentido aí a gente vai pensar a nível de posicionamento, comunicação e tudo mais. Mas não precisa ser entregável, nem super estruturado e tudo mais. Fez sentido? É, fez sentido. E eu acho até legal isso, Emília, da gente sentindo, entendeu? Se precisar mudar a estrutura de, você vai ganhar mais dinheiro se você pegar, eu acho que aí a gente muda para isso. Mas agora, de início, até porque a gente já tem, como o Henrique falou, a gente já tem o perfil dos clientes que procuram isso, sabe? Sim. Não foi coisa na nossa cabeça, vamos inventar. Não, a gente Sim. começou a mentoria por causa de uma dor, por causa de uma necessidade mesmo. Então, eu acho Total. que a primeira tentativa é essa mesmo, de já pegar essas pessoas que já estão procurando por isso. Ótimo. É esse o caminho aí que a gente tem que buscar mesmo, na minha visão. Então, assim, basicamente do que a gente falou aqui, né? Acho que o principal é envelopar o produto com essa característica do valor não ser Ok. somente o conteúdo, mas também o acompanhamento técnico. Então, daqui a pouco ter um encontro ao vivo mensal, mas sem tema, como esse que a gente está aqui, onde eles vão trazendo os casos, a gente vai trocando e dando feedback. Isso aqui tem bastante valor e pode ser interessante além do conteúdo ao vivo, tá? E é o que vai trazer continuidade. Uhum, Quando o cliente entra, tem um papo também individual com a Emília, pode ser legal para montar um plano para ele de evolução, de estudo, de aprendizado. Enfim, a gente pode envelopar dessa forma, sabe, o programa. Mas eu acredito uhum. que é isso. Pensando na parte de produto, eu acredito que esse seja o único ponto que vocês têm que ficar presentes, assim, é vender não só o escopo técnico, mas também esse escopo de acompanhamento e apresentar dessa forma, envelopar dessa forma.
Opa, Henrique aqui, ó, se liga, esse conteúdo que você tá vendo é direto da fonte, sem roteiro, sem script, sem pensar em viralizar, são bastidores diretos do nosso programa de mentoria, quem paga caro para ter as minhas respostas ali, meu direcionamento sobre os seus negócios. Se você tá vendo esse conteúdo aqui, tá curtindo esse bastidor, lembra aí de dar o like, compartilhar esse conteúdo com alguém que você conheça e também se inscrever aqui no canal para não perder os próximos conteúdos. Tamo junto! Quanto tempo você considera necessário para validar que o projeto deu certo, saindo do zero até as primeiras vendas? Então, qual seria a nossa jornada aqui, tá? O que que a gente precisaria fazer? A gente precisaria, inicialmente, fazer um lançamento desse produto para o mercado, com basicamente uma aula ao vivo. Então, o que que a gente precisaria fazer? A gente precisaria pegar toda a tua lista de contatos, Instagram. Quantos seguidores vocês têm? Como é que tá a parte de Instagram ali? Deixa- Tenho quase 14 mil. Tá, É por dessa isso área que eu digo que é específica? só a Emília, o Instagram. Legal. Eu acredito que a gente fazer um movimento de uma aula ao vivo com um tema muito específico dessa área e uma leve antecipação de que a gente vai, ao final, abrir as vagas desse programa de mentoria e tudo mais. Ao mesmo tempo que a gente mapeia uma lista de 20, 30 alunos que tu conhece pessoalmente, tu sabe que teriam muito perfil para participar, alunos teus de pós e tudo mais, para a gente ser mais sniper, convidando eles especificamente para participar desse encontro ao vivo. Então, fazer essas duas camadas. Colocaria ali em torno de 30, 40, 50 pessoas ao vivo nessa aula, se tudo der certo. Lá dentro Legal. apresenta o conteúdo, a proposta de valor do programa, leva para um formulário de aplicação para os interessados, faz uma ligação de fechamento para fechar com quem tem perfil, e aí inicia com os primeiros clientes. Aqui a gente já vai ter uma primeira vitória, né? Então vamos supor que a gente feche os primeiros 5 clientes aqui nesse ticket médio entre o de 18 e de 36, o ticket médio de 22, sei lá. Então, a gente já faria ali os primeiros 100 mil de receita, isso já seria uma boa validação. E aí, na sequência, o que que a gente Uhum. precisaria fazer? Precisaria continuamente estar vendendo esse programa. A gente precisa ter um fluxo perpétuo de vendas. Eu acredito que vocês combinam mais com o perfil de webinário do que com o perfil de sessão estratégica, tá? Até pelo perfil de vocês. E o webinário ele é um funil de aula ao vivo que a gente investe em tráfego, captando leads para essa aula de um tema específico, conduz a aula, no final faz o pitch, leva para aplicação e faz a reunião. Então a gente faz um fluxo talvez de 2 encontros ao vivo desse por mês, captando lead, entregando aula, fazendo pitch, a gente consiga ter um fluxo de vendas ali interessante, talvez 3, 4, 5 vendas por mês. Então, o que vai fazer com que o negócio se valide é a gente ter as primeiras vendas e a primeira adoção e a primeira receita, o primeiro fluxo de caixa, e essa continuidade de consistentemente a gente estar vendendo 3, 4 por mês, que aí a gente já tem um negócio super interessante, né? A gente tem, final do ano, sei lá, fez esse patamar, a gente tem, sei lá, 40 clientes ativos, de 3 mil por mês, já é um negócio de 120 mil por mês de recorrência, é um negócio de 1,5 milhão por ano. Então, isso se validou o negócio, né? Então, é um trabalho de mais de consistência do que de um primeiro acerto. Então, o que que a gente precisa fazer? É fechar o mais rápido possível esse primeiro programa aqui, esse primeiro produto, o escopo, deixar redondo, e começar o funil para lançar a primeira turma ali, para essa abertura inicial. Eu não sei como é que está a expectativa de vocês de tempo de gravação, de organização e tudo mais, mas o que que pode ser feito, tá? Pode ser feito em paralelo à gravação, já fazer esse primeiro movimento de lançamento, já ter os primeiros alunos ali, primeiro feedback, e fechar eles com um cronograma de quando as aulas vão ser entregues e como vai funcionar o fluxo, e a gente já ter esses primeiros clientes entrando, porque isso acelera nosso processo de validação, entendeu? Então, se a gente espera o produto ficar perfeito e pronto, aí começar a vender, a gente pode se frustrar e demorar muito, né? Então, não sei como é que tá a linha de tempo de vocês, mas eu acho que isso é um ponto importante também. A gente considerar já abrir agora. Fazer em paralelo, e gravando e fazendo os webinários, né, na verdade. Exatamente. Seria fazer em paralelo e os primeiros alunos que fecharem, eles teriam um cronograma de quando as aulas vão ser liberadas. Entendeu? O que que o cliente vai ter? Entendi, Ele vai ter um cronograma das aulas quando vão ser liberadas e o cronograma dos encontros ao vivo para começar. entendi. E já pode Uhum. fazer a primeira individual com a Emília imediatamente. Então, eu acredito que isso seria importante, sabe? Em paralelo a organizar ali o produto, já Pra fazer. começar logo. Já começar essa primeira aula ao vivo. É isso aí, vamos trabalhar, pô. Vamos trabalhar. É, Adorei o projeto, Tá. tem muito potencial. Eu acho gostou? adorei, adorei, adorei. Minha visão, tá? Vamos colocar a prioridade de fechar o produto. Bom que você já tem essa última reunião, já deixa isso amarrado, já começa esse calendário. Tentem sair dali com esses pontos de
da continuidade dos novos clientes entrando ao longo do tempo, isso mais ou menos amarrado, esse plano inicial de cada cliente entrando, isso amarrado, os encontros de dúvidas ali também fechado e o escopo pronto para começar. Então, acho que vocês têm tudo para Beleza. fechar isso junto com a lead. Fechamos isso, Uhum. aí a gente já parte pro webinário ali, que seria o processo para lançar essa primeira turma. E aí, bom é botar data. Queria muito que fosse aqui, sei lá, começo de abril. Esse webinário seria incrível se vocês conseguissem fazer começo de abril. A gente captaria aí final de março, faria o primeiro Certo. evento, já conseguiria ter a primeira validação, tá? Então, o ideal é que a gente passe em torno de 7 a 10 dias convidando as pessoas para participarem da aula. Então, tu tem grupos com esses alunos, tem grupos que tu consegue fazer disparo, não? Tenho, tenho. Eu só preciso Ótimo. realmente falar com quem não está fazendo esses céus. Tá, eu acho que o caminho. Acho que o Céus, né? caminho. O caminho é soltar nos grupos esse convite, soltar no teu Instagram os convites que têm uma cadência e os melhores alunos que tu acredita em perfil mandar um áudio convidando. Basicamente, a gente consegue fazer isso, colocar eles dentro da aula com esse script específico que a gente vai trabalhar junto com vocês ali em fazer. Eu acredito que a gente consegue fazer os primeiros alunos e entregar o cronograma conforme vai gravando e entregando. E já tem um fluxo de caixa, que já paga aqui a mentoria, já paga aqui o processo que a gente está fazendo junto e já começa a ter fluxo para investir em tráfego na sequência. E aí a ideia é que a gente vá perpetuamente vendendo, né? Então vamos trabalhar, vamos trabalhar. A gente precisa, para estar na Vai. estatística de um negócio milionário, a gente precisa de poucos clientes, não são muitos, tá? Então, pô, com 50 médicos aqui dentro do programa, a gente já tem um negócio milionário, entende? Então não tá tão longe, vamos trabalhar e animado em Fechado. contribuir. Animado em Tá bom, contribuir. obrigada, viu? Gostei de saber que Obrigada, você. Henrique. Vamos fazer um evento presencial. Quais seriam as principais ações para conseguir vender bem os ingressos e encher a sala? O que que é interessante aqui, Léo, é tu fazer uma cadência de lançamento dos ingressos, né? Como tu já tem uma base e tal, o que que seria interessante? Tu fazer uma antecipação para uma aula, um encontro que vai abrir o lote com a condição e vai explicar como vai ser o evento e tal. Tipo um saque de dinheiro ali na nossa metodologia. Então, tu passa uns 7, 10 dias captando lead orgânico e tráfego, levando para essa aula ao vivo com a copy de que vai explicar sobre o evento e como vai funcionar, a proposta de valor do evento e tal. Coloca a turma lá e abre os ingressos do lote com bônus para os primeiros e aí já faz as primeiras vendas, entendeu? Ah, Geralmente, essa é a cadência ali que tu vai ter um movimento. E aí vale a pena tu ter uma série de iniciativas além do tráfego para a página nesse período entre abrir esse carrinho e fazer esse movimento de abertura e o evento de fato acontecer, né? Então não é tão fácil assim tu botar 100 pessoas no evento, tá? Negócio de certa forma desafiador. Então, então assim, o caminho aqui, velho, tem umas 10 iniciativas, assim, umas 8 iniciativas simultaneamente rodando, grande parte delas na raça, e aí tem que entender como é que tá time e tal para tocar. boa. Mas não é uma tarefa tão fácil assim. Posso te ajudar a pensar nisso. Mas eu acredito que a primeira iniciativa aí é tu eventualmente pivotar a comunicação que tá mandando direto pro evento, mandar para um webinar que vai falar sobre o evento e abrir o lote. Abrir o primeiro lote com a condição especial e tal. Então ele não Boa. com Beleza. a promessa do evento. E aí, cara, pegaria muito base de cliente que ele já tem da gestão de milha, cliente de front, e-mail e Uhum. audiência e tráfego, tudo levando para essa captação. Tenta colocar uma turma ao vivo, conduz um webinar ali apresentando a tese do evento e tal, pitch para ingresso e comercial recuperando. Então, Boa. essa é a primeira cadência ali. Pode ser que saia uns 10, 15, 20 ingressos nessa primeira cadência aqui. E aí o resto, mano, tem que fazer uma porrada de iniciativa. Mas vamos focar nessa primeira aqui. Fez sentido? Boa, fez. Eu realmente, a gente já tinha pensado em algumas ações, na raça mesmo, como você falou, a gente tem alguns SDRs, esses SDRs irem falar com alguns alunos ali dele e tudo mais. A gente Sim. até, enfim, vai colocar algumas bonificações para estimular o pessoal das vendas, mas a da aula realmente não tinha pensado nisso, não. Esse aqui é um caminho Não. para É, gerar um pico de demanda inicial de gente consciente do evento. Tá bom? boa. Que eu fiquei com um pensamento de que, pô, 997 que é o mais barato, talvez seja meio brabo de vender, tipo, no seco ali, né? Tráfego direto. A gente É, até pensou em colocar uma página em paralelo, mandando pro WhatsApp das SDRs. eu acho Né? que vale a pena daqui a pouco tu ter o quê?
um pop-up ali na página que pega nome e meu telefone, Uhum. e aí só depois leva pro checkout, entendeu? Certo. E aí teu time recupera. Em paralelo, vale a pena fazer um tráfego que leva direto pro WhatsApp também. Ou para um LP que tem um botão que leva pro WhatsApp direto. Tá, beleza. Tem que testar ali. Muita coisa para testar, né? Tá. Mas assim, pensando no que seria 80-20 para gerar um resultado, tipo, já eu acho que é fazer um esforço de comunicação mesmo com todas as bases e tráfego, levando para uma reunião secreta de X do Y gratuita, com foco em apresentar como vai funcionar o evento exclusivo para a promessa do evento, tal, benefício, copy e Pronto. cadastro. Eu acho que você Boa. consegue cadastrar, sei lá, uns 300, 400 leads aqui. Fazendo Num as 20 vendas, treino. né? Dá para tu colocar uns 70, 80 ao vivo, fazer umas 15, 20 vendas ali logo na largada, gerar uma demanda comercial. E aí o resto são as outras iniciativas que a gente já fala aqui. Mas até Tá. então, essa é a Fechou. visão. E é importante, sim, as outras iniciativas também para o atual evento, né? Então, o webinar é uma primeira, e aí outras Tá. coisas que vocês têm que fazer na minha visão. Eu acho que social selling é uma parada que precisa fazer. E aí o Boa. que funciona muito em social selling para evento especificamente? É uma copy do tipo, como tá tua agenda dia tal do tal, e disparar para todos os leads que são qualificados, que seguem, acompanham tal, que levanta a mão e etc. E aí respondeu, começa uma Tá. conversa, explica sobre o evento, pede WhatsApp, time de venda liga, explica e fecha. Então Tá. essa cadência aí ela funciona bem, e gera bastante oportunidade. O negócio é dar volume. Volume, tá? Beleza. Tá. Talvez tenha mesmo isso falando, mas. Isso aqui é um primeiro ponto. Uma outra coisa que eu acredito que é válido fazer também, velho, é pedir indicação para cada cara que confirmar o que já é cliente que confirmou ou que Hum. comprou ingresso. Isso aqui é uma outra coisa que faz muito sentido. Então, cara, teria algum outro amigo empresário que tem perfil, que iria para a Europa participar junto, e aí convida para participar Tá. ali também, puxa indicação. Dando algum benefício pela indicação ou É não? legal, é legal, é legal. Daqui a pouco o cara que comprou o ingresso mais barato ganha um upgrade ali, daqui a pouco, alguma coisa assim. Boa, boa. Ah, não. Massa. Dá pra fazer alguma coisa assim. E aí, Tá. velho, bota pressão. Os 30 mil de tráfego e só ação de marketing não vão ser suficientes para tu entregar essa meta aí. Boa. Enfim, vamos ter que ver o andar da caminhada, mas já é bom tu fazer alinhamento com a turma. Tipo, velho, fui lá, troquei ideia Beleza. com o Nick e Não, tal. eu acho que isso é tranquilo. Se precisar, tipo, aumentar, sei lá, eu acho que até uns 50K, talvez ali, ele não nem É, reclame, mas. eu não acho que não é nem aumentar, é ser necessário outras iniciativas comerciais Ah, mesmo. Acho que comercial, indicação, ingresso para convidado que é qualificado. Cara, tem que fazer uma porrada de iniciativa que é muito na raça e pô, não é marketing que vai vender o evento no tráfego direto, tá ligado? entendi, Isso é um entendi. alinhamento de expectativa importante, mano. Então tem que fazer bastante web, tem que contar muito com o expert em stories ali, fazendo movimento. É bom fazer esse alinhamento para não tá nem na tua expectativa, nem da do time lá, todo mundo que quer botar dinheiro em tráfego e vender ingresso. Não é bem assim, velho. É um BO da porra. Então precisa de muita, muita iniciativa, velho. Indicação, cliente que é cliente que já é cliente confirmando da gestão de milha. Ingresso para convidado que é muito qualificado dentro da rede de relacionamento dele, garantir uns 20, 30 que é qualificado, comercial estralando no social selling na recuperação de carrinho. Precisa entrar bem no detalhe ali para garantir o resultado. Imagina se fosse você aí nessa sala tendo a oportunidade de ter meu acompanhamento todos os meses para atingir as metas do teu negócio de high ticket nesse ano de 2026. Se você tem interesse em conhecer um pouco mais do nosso processo de mentoria e ter a nossa ajuda para escalar teu negócio esse ano, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, aplica aí, bate um papo com o nosso time, eu tenho certeza que a gente pode te ajudar. Bora!